Qual é o instrumento que você mais usa quando o assunto é falar em público? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Falar é o Poder. Aqui nós discutimos estratégias, nós discutimos técnicas para você vencer o medo de falar em público, mesmo que você seja muito tímida, mesmo que você seja muito tímido. Eu sou Tarcísio Mendes e neste episódio vamos trazer aqui uma discussão a respeito do instrumento mais poderoso quando o assunto é falar em público, mas que muita gente nem sabe que tem. Então, se você quer saber qual é, vem comigo. Muito bem, que instrumento seria esse, Tarcísio? Talvez você se pergunte aí, que instrumento é esse? Eu não toco instrumento nenhum, que instrumento é esse? Eu acho que você sabe qual que é. Qual é a coisa mais importante que a gente tem que prestar atenção quando o assunto é falar? Olha o spoiler, falar em público. Isso mesmo, é a nossa postura, uma postura ereta, confiante, vai transmitir segurança para as pessoas que estiverem ali nos ouvindo. Tô brincando. É a nossa voz. A voz é o instrumento mais comum, mais antigo e mais eficaz na comunicação entre seres humanos. E também é um dos mais negligenciados. E por que isso? Porque pense um segundo, minha cara amiga, meu caro amigo, falar é simples, é comum, é natural. Com exceção de pessoas que realmente possuem alguma deficiência na fala, com exceção dessas pessoas, todo mundo fala. Ouvir alguém falando não é novidade nenhuma, não é algo especial. E exatamente por causa disso a gente não vê muita necessidade de investir na voz. Ou antes, nem falar de investir, vamos falar de conhecer, né? De conhecer a nossa própria voz. De saber, por exemplo, como ela soa para as pessoas, como que as pessoas nos ouvem. Eu não sei se você já notou, não sei se isso já aconteceu com você, de ouvir a sua própria voz gravada e não estar familiarizado com ela. Sabe, aí você fala assim, caramba, eu falo assim. Eu já vi pessoas que ao ouvir a sua voz, classificaram a própria voz como ardida, né? Elas não gostavam do que elas ouviam, quando ouviam suas vozes gravadas. Mas a gente não gosta porque a gente ouve pouco, a gente não está familiarizado com a nossa própria voz sendo ouvida fora dessa caixa de ressonância que é a nossa cabeça. E por causa desse detalhe, eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo que elas não têm uma voz boa para falar em público. Quando na verdade elas só não estão acostumadas com essa voz. Talvez você ache que a sua voz tenha que ficar mais grave, mais aguda, talvez acredite que você fale muito baixo, ou que o seu sotaque seja ruim. Talvez você não consiga dizer, por exemplo, facilmente, né? Arran, arranha, aranha. Aranha, arranha, rã. Acho que falei certo. Só não vou tentar repetir mais rápido, porque senão vai pegar mal. E nesses casos, se você imaginar que isso realmente é um problema, tem uma solução. Você pode se consultar com um fonoaudiólogo ou mesmo um coach de voz. Você não vai acreditar no que esses caras podem fazer para melhorar a sua voz, para mudar a sua voz, para deixar ela mais próximo daquilo que você acredita ser necessário. Mas aí vem uma pergunta, será que isso precisa mesmo? Será que não é apenas uma insegurança sua, ou talvez uma crença sua, sobre como uma voz precisa ser para poder falar em público? E eu digo isso porque eu ouço pessoas falando, Tarcísio, eu não tenho voz boa, eu não tenho voz adequada para falar, por isso que eu não... Assim, eu tenho vergonha da minha voz. Muita gente acredita que para falar em público, para falar em voz alta, né? Você tem que ter uma voz de narrador, sabe? De locutor de rádio. E você pensa, pô, olha essa... né? Olha não, né? Ouve essa voz, né? Uma voz aveludada, uma voz grave, uma voz poderosa. E você imagina, pô, isso é que é voz para quem quer falar em público. Imagina eu com a minha voz esganiçada, que não vai funcionar. Mas não é bem verdade. Existem até estudos, isso é fato, eu preciso reconhecer, estudos que procuram entender por que vozes mais graves são vistas como mais atraentes, de modo geral. Mas para a nossa realidade isso pouco importa.
Não é preciso ter aquela voz de locutor de rádio para você poder falar bem em público. Pense por um momento, quantas pessoas você já viu falando em público? E aqui, vou só fazer uma distinção, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Falar em público não é subir num palanque, não é só subir no palanque e fazer um comício. Não é só fazer palestras, não é só fazer apresentações para auditórios em reuniões importantes no trabalho, não. Falar em público é uma habilidade que você usa quando você vai para uma entrevista de emprego, quando você levanta a mão na sua faculdade perguntando para o professor explicar novamente um assunto, ou quando você pede a palavra em uma reunião da sua vida pessoal, a reunião do filho, a reunião do condomínio, a reunião qualquer uma, na sua igreja. Enfim, falar em público é uma coisa muito mais corriqueira do que a gente imagina. Eu costumo sempre citar isso, e eu cito bastante isso, porque comunicação falada, falar em voz alta, é uma habilidade útil na vida cotidiana de qualquer ser humano. E a gente ainda tem essa mania de achar que quem precisa aprender a falar em público é professor, é repórter, apresentador de TV, palestrante. Então, se esse é o seu caso, tira isso da cabeça. Falar em público é para todo mundo. Agora, isso registrado, vamos voltar para o raciocínio. Quantas pessoas no último mês ou no último ano que você viu falando em público, nessas condições que eu já te expliquei o que é falar em público, que realmente tinham vozes de locutor de rádio? Sendo bem honesto, na minha experiência no mundo corporativo, eu trabalhei mais de 20 anos no mundo corporativo, e a vida era fazer e participar de reuniões e apresentações. Eu, sendo bem franco, não consigo me lembrar agora de alguém que eu tenha ouvido falar cuja voz tivesse me impressionado, que eu tivesse pensado, nossa, que voz de locutor de rádio. É provável que isso tenha acontecido, né? Bem provável que eu tenha conhecido alguém com essa característica, mas fez tão pouca diferença que eu sinceramente não me lembro. Então, quando a gente pensa que eu preciso ter uma voz de locutor, não precisa. A sua voz, do jeito que ela é um instrumento fabuloso para carregar para fora de você a sua mensagem, a sua transformação, aquilo que você tem, que só você tem, e que você precisa compartilhar com as pessoas. Você precisa fazer com que o mundo conheça isso. Você tem que dividir com os outros. E aí, se alguém me perguntar, tá, mas não existe, então, tá bom, então minha voz está adequada, mas não existe nenhuma voz que seja ruim, né? E as pessoas me perguntam isso porque elas imaginam que eu vou dar um exemplo de uma voz para que elas possam comparar com a delas para ver se, não, peraí, a minha voz é igual a essa, ixi, então a minha voz não é boa para falar em público. Mas realmente existe uma voz que não é boa para falar em público, não é boa para falar nada. É uma voz que não é realmente adequada. E se você me perguntasse isso, a resposta é sim. Existe essa voz, meu cara. E essa voz é usada pela maioria das pessoas que têm medo de falar em público. Essa é a voz calada. É a voz muda. É a voz sem representação. A sua mensagem, ela é mais importante do que o medo de transmiti-la. Portanto, assim, aprenda a usar a sua voz para levar para o mundo uma coisa que só tem dentro de você. Eu já ouvi uma vez um palestrante, é um palestrante escocês, se não me engano, e ele estava, acho que é escocês, ou galês, daquela região ali. E aí ele estava fazendo uma apresentação e alguém perguntou para ele algo parecido com isso, que a voz não era tão boa, que estava fazendo exercícios para melhorar o tom da voz, enfim. E aí ele disse isso, né, que a voz, que quem não fala, que quem não transmite aquilo que tem dentro de si para o mundo, quem não compartilha a sua essência com o mundo, não passa de uma pessoa egoísta. Porque ela está deixando apenas para ela coisas que só ela tem e que poderia compartilhar com o mundo e transformar, de repente, a vida de outras pessoas. Pensa nisso, olha que reflexão interessante. Quando eu não falo, quando eu não levo para fora aquilo que veio comigo para cá, aquele meu dom, aquele meu talento, se eu não publico isso, se eu não levo isso para o mundo através da minha voz, através da minha comunicação,
do meu ser, de forma geral, mas da minha comunicação, eu estou sendo uma pessoa egoísta. Porque eu estou guardando para mim e de repente para poucas pessoas que estão em volta de mim uma coisa que poderia ser compartilhada com o mundo todo. Interessante, né? Mas você pode falar assim, ah, tá bom, Tarcísio, eu... Tudo bem, já entendi que a voz tem que usar aquela que eu tenho, mas e se eu acredito que a minha voz não me representa? Né? Você pode imaginar que sua voz não te representa. Você pode falar, por exemplo, ah, eu tenho aqui 2 metros de altura, peso 150 quilos, mas falo que nem meu sobrinho de 9 anos. Isso pode acontecer. Quem não conhece o nosso famoso campeão do peso médio do UFC, o senhor Anderson Silva, vencedor de nada menos que 17 lutas e 10 defesas de título consecutivas. É um baita atleta, todo mundo concorda. É um cara que tem... baita atleta mesmo, tem 1,98 m, 88 kg. Se você não o conhecesse, talvez você não o conheça, mas se você não o conhecesse e ouvisse falar, talvez você desse até uma risadinha. Ou melhor, você seguraria a risadinha porque o cara é perigoso, né? Talvez você se lembre de um comercial de hambúrguer, acho que era do... eu não lembro exatamente de qual loja, qual empresa de fast food, onde as pessoas falavam com a voz dele, aquela voz fina, e ele não entendia nada, até que ele descobriu que o hambúrguer era a razão. Ele achou que as pessoas estavam tirando sarro dele, e ele descobriu que na verdade era um hambúrguer, porque as pessoas pegavam o hambúrguer assim, oh meu Deus, e não conseguiam mais voltar a falar normalmente. Talvez você esteja sofrendo dessa síndrome, né? A síndrome do Spider. Spider é o apelido do nosso Anderson, caso você não saiba. Você acredita então que a sua voz não te representa. E não é nem justo falar síndrome de Spider, né? Porque ao que parece ele não se incomoda nem um pouco com essa questão da voz. Não publicamente, pelo menos. Mas se essa é a sua desculpa para fugir de aprender a falar em público, de enfrentar esse medo de falar em público, eu tenho uma boa notícia para você. Ou má notícia, né? Dependendo da sua interpretação. A sua voz é um instrumento muito, muito, muito maleável. Você pode treinar a sua voz para soar muito diferente do que ela soa hoje. Como eu falei anteriormente, um profissional fonoaudiólogo, mesmo um coach de voz, eles podem te ajudar nisso. E se você procurar na internet agora, aí você vai encontrar muitos treinamentos, muitos exercícios, muitos vídeos que mostram como fazer, como executar esses exercícios, para que você possa deixar sua voz diferente. É claro que para um efeito mais duradouro, para uma coisa mais segura, né? Afinal de contas você vai estar tratando com um instrumento sensível. Eu sinceramente recomendo que você procure um bom fonoaudiólogo, um coach de voz que seja, porque é melhor você obter uma orientação especializada do que tentar algo que pode te prejudicar ainda mais e deixar sua voz ainda pior do que você está. E aí, já viu, né? A desculpa não morre mais. Mas de qualquer maneira, você não tem que se prender a essa ideia de que é necessário voz de narrador para poder fazer uma reunião, para fazer uma apresentação, para você falar em voz alta, para você levantar sua mão e projetar sua voz. Eu tenho uma dúvida, quero propor alguma coisa. Não precisa nada disso. Vamos fazer um teste. Um teste simples. Como eu falei anteriormente, na sua experiência, quantas vezes você viu, né, lembrando que falar em público é aquilo tudo que a gente já falou, a menos que você trabalhe em rádio ou TV, ou outro veículo de comunicação, quantas vezes você ouviu pessoas falando normalmente em reuniões e tal, que tinham essa voz, né? E eu já falei, eu não me lembro de uma reunião ou de alguma ocasião onde eu conhecesse alguém que tivesse essa voz. Eram pessoas normais, falando com suas vozes normais para outras pessoas normais. Simples assim. Então por que você deveria tentar ter a voz perfeita antes de se propor a falar? Antes de fazer uma apresentação, conduzir uma reunião? Não deveria, né? E outra, esse é um alerta, você não tem que tentar fazer uma voz diferente quando você estiver falando, apresentando. Ah, levantou a mão, eu tenho uma dúvida. Tentar deixar mais grave, sabe? Esse tipo de coisa, porque não vai soar natural. E eu posso te garantir que isso não vai dar certo. As pessoas parecem ter um sexto sentido para notar esse tipo de coisa, sabe? E sabe por que eu posso garantir? Porque, creia você ou não, teve uma época na minha vida que eu fazia isso. No início da minha carreira no mundo corporativo,
eu tendia a mudar o tom de voz quando eu falava em reuniões. Eu procurava deixar a voz um tom mais grave, sabe? Um pouco mais grave. Então eu falava tentava, né? Baixar ali a voz para parecer uma voz de narrador, talvez. Olá, pessoal. Na reunião de hoje vamos falar de... Que mico, né? Eu não forçava tanto assim o grave, né? Mas eu fazia um pouco sem notar. E eu fazia sem notar, era um hábito. Era um hábito péssimo. Mas era um hábito. Até que as pessoas do meu time, colegas que trabalhavam comigo, começaram a falar assim: Ô Tarcísio, vem cá. Por que você engrossa a voz quando você está falando nas reuniões? Aí imagina, eu não faço isso, cara, não. No começo eu achei que era inveja da minha voz aveludada e encantadora. Mas aí eu fui notando que eu fazia mesmo. Eu fazia. Olha que micaço. Porque eu também tinha essa crença de que se a minha voz fosse mais grave, as pessoas me dariam mais atenção. E não necessariamente é verdade. Aí conforme eu fui me ouvindo, especialmente quando eu gravava vídeos, eu fui me acostumando com a minha voz. E hoje eu posso dizer que somos bons amigos. Talvez para você, a sua voz, ou a minha voz no caso, talvez ela não soe como a melhor voz do mundo. Nem é esse o meu objetivo, mas ela entrega o que se propõe. E vocês entendem o que eu estou falando. As pessoas conseguem me ouvir e compreender aquilo que eu estou falando. Consegue, né? Tá me ouvindo? Tá me entendendo direitinho, né? Ah, muito bem, muito bem. E por que é importante entender que a nossa voz é a melhor voz? Veja, falar em público é um tremendo privilégio. Privilégio. E exatamente por isso tem uma grande responsabilidade atribuída. Se você não entende bem essa questão, que não precisa da voz de um locutor de rádio e tal, você pode acabar menosprezando o poder que a sua própria voz já tem. E isso seria uma pena. Independente daquilo que você pensa sobre a sua voz, se ela te representa, se ela não te representa, se ela deveria ser mais aguda, se ela deveria ser mais grave, se você deveria falar mais baixo, mais alto, a sua voz carrega a chave de uma apresentação, de uma reunião bem-sucedida, de uma performance de sucesso. Para ter um público que conseguiu receber a transformação que você tinha para oferecer, é a sua voz que vai conseguir isso para você. E por mais que a gente saiba que a linguagem não verbal, os gestos, né, a linguagem gestual seja importante, é através da voz que as ideias são comunicadas. Concorda? É pela voz que os conceitos são explicados. E é a voz que, por exemplo, solicita à plateia que tome alguma ação. Entende? Talvez você já tenha visto ou ouvido falar que tem um estudo afirmando que apenas 7% da eficácia da comunicação decorre da linguagem verbal. Somente 7%. O restante se deve ao tom de voz e à linguagem corporal. A linguagem corporal e o tom de voz são absolutamente importantes. É fato. Eles transmitem muita informação. E eles formam o trio ideal quando eles estão congruentes com a linguagem falada. Entende? Tem que existir ali aquela congruência. Porque, por exemplo, se eu chegar numa apresentação e disser assim: Olá pessoal, estou muito feliz em estar aqui hoje. É realmente um privilégio poder falar para um público tão selecionado. Você vai acreditar? Alguém vai acreditar? Quem que vai comprar a ideia de que eu estou realmente animado para fazer aquela apresentação? Ninguém, porque não tem congruência entre a mensagem falada e a minha linguagem corporal. E nem mesmo meu tom de voz. Não é isso? Eu estava dizendo que estava feliz por estar ali, só que com um tom de voz que não representa essa felicidade. Olá pessoal, estou muito feliz em estar aqui. Concorda? Por mais introvertido, por mais introspectivo que seja aquela pessoa, se ela falar com esse tom de voz, ela vai estar transmitindo uma mensagem incongruente. Aguinha. De novo aquela dica padrão. Água sempre em temperatura ambiente para te acompanhar ali na hora que você for falar. Muito bem, voltando ao tema, mais um exemplo. Se eu fizer mostrar as mãos é importante, né? Se eu fizer uma apresentação, uma reunião, qualquer coisa,
onde eu estou falando com as pessoas e eu ficar com a mão atrás do corpo, a plateia vai ficar incomodada. Eles vão começar naturalmente a pensar, pô, peraí, por que ele não mostra as mãos? O que ele está escondendo ali? E foi mais ou menos isso que aquele estudo, né, que eu comentei, tentou demonstrar. Ele foi publicado pelo professor Albert Mehrabian, em 1967. E ele procurava descobrir, em essência, né, como que a emoção é comunicada. Então o que ele fazia? Ele testava o que acontecia quando alguém dizia uma frase positiva em tom de raiva ou com uma expressão corporal ameaçadora. Nesse contexto, as palavras em si realmente expressam pouca coisa, né? Houve até uma certa polêmica porque ele fez esse experimento com um grupo pequeno de voluntários, né? Um grupo pouco expressivo. E as críticas é que esse grupo, por ser pequeno, não daria fundo estatístico suficiente para uma conclusão mais assertiva, né? Mais próxima da realidade. Mas de qualquer maneira o estudo ganhou notoriedade e até hoje a gente vê pessoas falando que a linguagem falada tem pouca importância na comunicação. O próprio professor Mehrabian, ele disse numa mensagem para um outro professor chamado David Lapaco na Universidade de Augsburg, em Minneapolis, ele falou o seguinte, e aí nas palavras dele, né, ele disse assim, ó, abre aspas, eu vou até ler aqui para eu não... Onde que eu coloquei isso? Vamos ver. Acho que está aqui, ó. Pronto, olha só. Essa aqui é uma mensagem do próprio professor Albert Mehrabian. E ele respondeu uma pergunta do professor David Lapaco. E ele disse exatamente assim, ó. Minhas descobertas são frequentemente citadas de forma incorreta. Claramente, é absurdo implicar ou sugerir que a parte verbal de toda a comunicação, constitui apenas 7% da mensagem. Suponha que eu queira lhe dizer que a borracha que você está procurando está na segunda gaveta à direita da minha mesa, no meu escritório que fica no 3º andar. Como alguém pode argumentar que a parte verbal desta mensagem é apenas 7% dela? Fecha aspas. Transmitir emoção, claro que é muito importante. E nesse aspecto, a linguagem corporal, o tom de voz, tem um extremo valor. Sem essas ferramentas, a substância da informação é prejudicada. Percebe? Vai parecer que está faltando um pedaço. Um pedaço importante. É como você assistir um filme sem a trilha sonora. Põe um filme de terror, faz essa experiência. Põe lá para rodar um filme de terror e coloca o som no mudo, né, o volume, abaixa o volume ao máximo. Abaixa ao máximo, isso, abaixa ao máximo. Deixa o volume zerado. A mensagem do filme em si, ela ainda vai estar lá. Só que absolutamente não vai ter o mesmo impacto na audiência. Você não vai sentir medo, provavelmente, porque existe um conjunto da obra aí que está comunicando uma ideia. Então, quando você está assistindo, está vendo uma cena de suspense e tem aquela música que te leva a sentir o suspense, cara, é totalmente diferente de você ouvir apenas a música ou de você simplesmente ver aquela imagem. Com certeza a imagem não vai te transmitir aquela noção que a música juntamente com a imagem criam, né? Porque existe congruência. Então, unindo os dois, aí sim você tem o efeito total. E uma apresentação, o nosso discurso, uma reunião que a gente faça, qualquer comunicação que a gente faça, depende essencialmente das palavras. Porque são as palavras que vão narrar a história, são as palavras que vão construir a ideia. A chave da comunicação eficaz está nessa tríade. A linguagem verbal, o tom de voz e a linguagem corporal. Então, quando você une esses três e eles estão congruentes entre si, a sua mensagem está perfeita. Procure, então, conhecer mais de perto o seu instrumento, esse instrumento tão importante que é a sua voz. Procure, por exemplo, se gravar, procure se ouvir mais, porque isso vai te deixar cada vez mais íntimo. Com o tempo você vai perceber que no final das contas, sua voz não é tão ruim assim não, tá? Não tinha nada de errado ali não. O que você não deveria fazer, de verdade, e volto a falar sobre aquilo, né? É tentar usar uma voz fake, né? Em situações que você vai fazer uma apresentação, uma reunião, falar na frente de alguém e tal,
Acredite, você, mesmo que você pense que é uma mudança pequenininha, só vou melhorar um pouquinho a minha voz, as pessoas vão notar. Todo mundo vai notar. Elas podem até não saber direito o que tem de errado ali, o que tem de diferente ali, mas elas vão perceber que tem alguma coisinha estranha naquela voz. E veja, eu estou falando da voz em si, da voz mesmo, né? Tentar deixá-la mais grave. Não estou falando, por exemplo, de outros atributos da sua voz. A fala, você pode sim usar velocidades diferentes, até mesmo durante a exposição, para realçar alguma ideia que seja importante. Outra coisa que ajuda muito são pausas. Quando a gente, falando de um mundo preenchido de alertas, de alarmes, notificações o dia inteiro, ficar em silêncio durante alguns segundos pode ter um efeito surpreendente. Mas voltando ao tema, forjar uma voz diferente apenas para fazer uma apresentação pode sugerir ao público que você não é sincero, ou mesmo que você não é confiável. Olha que perigo. Se tem uma coisa que você não quer de jeito nenhum, é que a sua audiência fique com uma pulguinha atrás da orelha a seu respeito. Que eles desconfiem que você está tentando encobrir alguma coisa. Porque isso pode matar a sua credibilidade. E sem credibilidade, as suas apresentações, suas reuniões, suas falas estão fadadas ao fracasso. O que você precisa é de engajamento. Que as pessoas que estão ali te ouvindo, você quer que elas confiem em você. E que as barreiras iniciais que naturalmente aparecem entre o palestrante e a sua palestra sejam derrubadas. De novo, palestrante e palestra são figuras de modo geral. O palestrante é aquele que está falando. Seja falando para uma pessoa, seja falando para 500 pessoas. É o emissor da voz, ok? E a sua palestra é a sua voz em si, a sua fala, a sua mensagem, aquilo que você está transmitindo naquele momento. Não pense no palestrante que é o cara de terno falando no microfone, 500 pessoas no auditório. Não é isso, tá? Então vamos pelo simples, certo? Vamos pelo fácil, que é seja você mesmo. E deixe que o resto flua como precisa ser. Vai ter gente que vai adorar a sua voz, o seu jeito de falar. Outros vão achar sua voz um tédio, ou irritante e tediosa. E não vão querer te ouvir, tudo bem, é do jogo. Mas se você se manteve autêntico, e do mesmo jeito que as pessoas sentem que há algo errado, elas sentem que você foi honesto. Elas percebem que houve autenticidade. E isso, meu caro, minha cara, sempre reforça a conexão entre quem fala e quem ouve. Outra coisa que eu vejo muita gente errar é não fazer um aquecimento vocal antes de iniciar a apresentação. Ah, Tarcísio, mas eu não vou cantar, eu não sou cantora, não preciso fazer aquecimento vocal. Calma. Você não vai fazer um aquecimento vocal de 40 minutos para entrar num palco do Rock in Rio, fazer um show. Não precisa tudo isso. Mas pense o seguinte, do mesmo jeito que você não entra numa maratona sem aquecer o corpo, ou numa corridinha no quarteirão sem aquecer um pouco o corpo, você não deveria entrar numa apresentação sem aquecer sua voz. E esses exercícios de aquecimento, eles são super simples, são bobinhos mesmo. Só que eles fazem toda a diferença na hora de falar. E simplesmente, se você pensar um pouco, não dá para você correr o risco de não conseguir falar ou de falar estranho bem na hora que você vai começar a sua apresentação. Imagina, você foi chamado para fazer uma apresentação, uma reunião, ou falar em algum lugar, ou mesmo numa entrevista de emprego, qualquer coisa do tipo. Alguém na sua igreja falou assim, olha, hoje à noite eu queria que você falasse para o grupo de jovens, vai ter uma reunião lá, e nós temos lá 50, 100 jovens que querem te ouvir. O que você faz nesse sentido, né? Nesses casos? Você se esforça para preparar um material de boa qualidade, concorda? Você vai ensaiar aquilo. Você vai criar, de repente, um PowerPoint, um apoio visual, não sei o que seja, de primeira linha. E aí você sabe tudo o que precisa dizer. Você estudou, você está preparado, só que a hora que você vai falar a primeira vez, vai começar a sua fala, a sua voz sai assim. Então, pessoal, boa noite. Caraca, olha que primeira impressão para se deixar. No mínimo, todo mundo vai pensar, tá nervoso. E você não quer isso.
Você quer iniciar com voz audível, com boa dicção, com clareza, para mostrar logo de cara que você se preparou, que você tem autoridade sobre aquele assunto. E de quebra, de bônus, eliminar ali uns 90% do medo que está no ombro. Porque quando você começa bem, quando você faz uma boa introdução, vai por mim, a hora que você entra para falar e você vê aquelas pessoas olhando para você, ou aquela uma pessoa, ou na sua igreja aquele grupo de pessoas te olhando, e você vai se destacar, levanta a mão, eu tenho uma coisa para dizer. Cara, no momento que você vai começar a falar, é ali que mora 99% do medo. Então, se você fizer essa introdução de forma simples e você conseguir sucesso nessa introdução, o medo simplesmente desaparece, aí você embala e vai embora. E aí a sua apresentação, a sua fala, seu discurso, o que quer que seja, tem a tendência de dar muito certo. E como a gente agora já entendeu a importância desse instrumento fenomenal que é a nossa voz, a gente precisa começar a adotar algumas medidas protetivas para ela. Então, vamos para os exercícios. Eles são exercícios simples, são exercícios que vão me constranger aqui na frente de vocês, mas vai ser útil para vocês, então vamos lá. Só uma questãozinha em relação aos exercícios. Você vai perceber que alguns desses exercícios eles são barulhentos. Você vai ter que produzir sons, né, exatamente para movimentar a musculatura e aquecer. E você vai ter que fazer alguns desses movimentos. Alguns que você vai ter que fazer, eles podem parecer estranhos para quem não sabe o que está acontecendo. Então, quando você for fazer o seu aquecimento, procure um lugar onde você se sinta confortável. Se você não encontrar nenhum lugar, então faça ali mesmo onde você estiver. Então, é melhor se você ficar meio envergonhado, porque tem pessoas olhando para você e tá, nossa, o que esse maluco está fazendo aqui? É só você se perguntar, o que é mais importante? Eu entrar preparado e obter performance máxima da minha voz, ou ficar aqui com vergonha de ter algumas pessoas olhando para mim e achando que eu estou ficando louco? Né? Bora fazer os nossos aquecimentos. Então vamos lá. Muito simples, muito rápido. E eu vou começar já falando dos exercícios. Vou só tomar uma aguinha para que eu possa acompanhar vocês aqui. Muito bom. O primeiro exercício, que é um movimento inicial desse ritual, eu vou explicar como é que são os movimentos e em seguida eu vou falar como que você tem que fazer esses movimentos, tá? Primeiro a gente vai aprender os movimentos. Então são 5 movimentos, ou 6, acho que são 5 apenas, que você vai ter que repetir cada um deles algumas vezes. Depois eu vou explicar como que você vai ter que fazer no geral, mas vamos para os exercícios em si. O primeiro deles é um exercício com os músculos da face. Então a gente vai precisar contrair os músculos do rosto o máximo que a gente conseguir. Você pode até fazer um biquinho e depois você vai distender. Você vai abrir os olhos, abrir a boca, colocar a língua para fora e você vai repetir isso 5 vezes. Então eu vou fazer aqui uma vez para a gente ver e aí você faz, quando você for fazer o seu aquecimento, faça isso 5 vezes. Primeiro de tudo, vamos fechar os olhos, apertar bem os olhos, apertar aqui as bochechas, fazer um biquinho bem assim, ó. E em seguida a gente vai abrir de uma vez, assim, ó. Isso vai te ajudar a aquecer toda essa região aqui, ó. Só de fazer algumas vezes, e olha que eu já estou aquecido, porque para começar a live eu me aqueci. Mesmo de fazer isso eu já senti aqui, ó, algumas musculaturas que de repente eu estou usando menos aqui na apresentação, elas já se aqueceram. Só que eu fiz apenas 2 vezes, né? Então você vai repetir este primeiro movimento 5 vezes. Muito bem. O segundo é usar o som de R. Então a gente vai fazer este som aqui, ó. A gente vai fazer o rrr, rrr, rrr. E aí você pode fazer o abecedário. Como a gente vai ter que responder, você pode falar as vogais, né? E como a gente vai ter que fazer 5 vezes também, isso é perfeito. Então você vai fazer ra, ré, ri, ro, ru. Entendeu? 5 vezes. É o ra, ré, ri, ro, ru. Deixa 1 segundo ou 2 no máximo, tipo ra, ré, ri, ro, ru, ru. Quase que não sai. Muito bem. Você pode fazer uma variação desse exercício que é usar outros tons. Então você pode fazer, por exemplo,
Ra, ré, ri, ra, ru. Ra, ré, ri, ro, ru. Usando, sabe, mudando um pouco os tons, né? E como você viu, ainda bem que eu não vivo da música, né? Totalmente desafinado. Muito bem, você vai também fazer esse 5 vezes. Procure não forçar muito, tá? Normalmente. O terceiro passo, nós vamos fazer um exercício com a língua. E você vai fazer o seguinte, como se você estivesse limpando os dentes. Primeiro em cima, depois embaixo, tá? 5 vezes também. Então você vai fazer esse movimento aqui, ó. Em cima e depois embaixo. Sacou? Bem simples de fazer. 5 vezes em cima, 5 vezes embaixo. O próximo exercício é o exercício do Lá. Então, o exercício do Lá e do Bó. Então, você vai fazer 5 vezes cada, falando Lá e 5 vezes falando Bó, tá bom? O Lá, você vai pronunciar o Lá bem, com bastante ênfase. Então, você vai dizer algo assim, ó. Lá, 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 lá. 5 vezes. Em seguida, você vai fazer o Bó. Esse aqui é um exercício. Um exercício é 5 vezes Lá, 5 vezes Bó. Bó, 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 bó. Ok? Agora vem o quinto passo, que eu acho que é o último passo. É isso mesmo. Você vai fazer um som, né, que é a famosa sirene, onde você vai de um som bem agudo para um som bem grave. Contrário, né? De um som bem agudo para um som bem grave. É a famosa sirene. Então você vai fazer assim, ó, 5 vezes também. Aui, oi, oi, oi. Entendeu? Agora você já sabe por que é legal você fazer isso escondidinho em algum canto, né? Você começa a fazer isso na frente de alguém ali, as pessoas vão realmente achar estranho. Mas se não tiver como fazer escondido, faz na frente de todo mundo mesmo. A gente já sabe que o ideal é a gente entrar aquecido, né? Para dar a nossa melhor performance. De novo, 5 vezes. Então, assim, você vai fazer cada um desses passos 5 vezes. Então, você fez lá, primeiro passo 5 vezes, segundo passo 5 vezes, terceiro passo 5 vezes, quarto passo 5 vezes, quinto passo 5 vezes. E aí você vai voltar para o primeiro e vai repetir isso de novo, tá? Então, você vai fazer essa repetição 5 vezes. O exercício todo, que são 5 passos, você vai repetir também 5 vezes. Você pode repetir mais, você pode repetir menos, eu não recomendo, mas você pode repetir mais vezes. Quanto mais você se aquecer, mais preparado você vai entrar para falar, ok? Não menospreze o esforço. Eu sei que parece um exercício bobinho que não vai fazer diferença nenhuma, mas esse exercício faz a diferença na hora que você vai começar a falar. E aí a sua voz meio que destrava, sabe? A impressão que dá é que a mandíbula solta e articular fica mais fácil. Esse exercício é tudo de bom. Se você fizer esse aquecimento, tenho certeza absoluta que você vai estar preparado para entrar na sua apresentação, na sua reunião, na sua palestra, na sua entrevista de emprego e soltar a voz com total confiança. Ok? Muito bem, pessoal, é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se fez sentido para você, larga o dedo no like, compartilha com quem você realmente acredita que vai usar isso para o bem. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não tenha inscrito, não seja inscrito. E é isso, eu fico por aqui. Obrigado pela companhia, grande abraço e tchau!